voltada para a libertação. E libertação não é apenas libertação em relação à possessão demoníaca. Então, muitas das vezes, quando falamos acerca de libertação, muitas pessoas já fazem a associação com alguma espécie de dominação ou de influência demoníaca. E muitas das vezes a situação na qual o Espírito Santo de Deus vai trabalhar uma libertação por meio da sua palavra, não necessariamente diz respeito a uma possessão demoníaca, mas muitas das vezes diz respeito sim a uma situação que está atrapalhando o teu desenvolvimento espiritual, a uma situação que está limitando o teu contato com Deus, a uma situação que está limitando a atuação poderosa do Espírito Santo de Deus na tua vida. Não porque o Espírito Santo de Deus tem alguma limitação, mas porque você não está abrindo a sua vida de uma forma plena e total para a atuação do Espírito Santo de Deus. Algo que está bloqueando, algo que está interrompendo esta ação, interrompendo essa comunhão, algo que está atrapalhando esta imersão no mundo de Deus. E é quando o Espírito Santo de Deus visualiza esses impedimentos, esses bloqueios, ele traz uma palavra direcionada ao teu coração para trazer a você a conscientização dessa necessidade de você abrir plenamente a tua vida para a ação do Espírito Santo de Deus, de você abrir o seu coração para que a palavra de Deus entre como águas purificadoras e traga uma limpeza total, e traga uma transformação total, e você possa viver na plenitude da ação de Deus, você possa sentir a presença de Deus de forma maravilhosa, você possa ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, possa ter muitas das vezes tristezas curadas, possa ter decepções curadas, possa ter sua perspectiva mudada, para que você amplie a sua visão, uma vez que o Espírito Santo de Deus abriu os seus olhos, como aconteceu em relação a Geazi, que via apenas a parte negativa da situação, onde ele via o acampamento onde eles estavam cercados pelos exércitos da Síria. Só que Eliseu, que era um homem de Deus e estava em comunhão plena com o Senhor, e tinha essa visão espiritual desperta, pôde orar a Deus clamando por Geazi, dizendo: abre os olhos dele. E nesta noite, é isso que o Espírito Santo de Deus está trazendo para você. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, uma vez verificado, porque ele sonda todas as coisas e até as profundezas de Deus. E ele conhecia este dia, ele conhecia esta noite, ele conhecia esta oportunidade, e ele sabia quem estaria sentado aqui nessas cadeiras. Aleluia. E ele disse: a palavra é esta. A palavra é para despertar ele, despertar ela, para ter uma visão muito mais ampliada, uma visão de acordo com a visão de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. Vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Veja o que Deus vai falar ao teu coração por meio desse texto. Eu louvo a Deus porque há pouco tempo atrás eu estive muito decepcionado com algumas situações que estavam me incomodando, que estavam me decepcionando em relação a algumas coisas que eu quero realizar, como por exemplo o prosseguimento do curso de Direito que estava parado. Então eu estava bem triste mesmo, bem decepcionado com isso, estava clamando a Deus a esse respeito, clamando ao Senhor por uma solução que eu não sabia. Então já fizeram essa oração? Onde você dobra o joelho, você pede: Senhor, dá uma solução, mas você nem imagina qual. Você pensa: Deus, eu não sei qual é a solução, eu não sei o que fazer para mudar esta situação aqui, o que possa, eu não sei nem a respeito do que orar. Fala: Senhor, faça o melhor, faça aquilo que o Senhor sabe fazer, porque eu não sei. E aí, surpreendentemente, como Deus é um Deus que nos surpreende, porque quando nós pensamos que conhecemos alguma coisa acerca de Deus, Deus vem e surpreende a gente com uma coisa que a gente nunca imaginaria. E pela misericórdia de Deus, de uma forma que eu não consigo explicar para vocês, que seria inútil tentar explicar, mas estou tentando retomar já, e acredito que logo vou conseguir retomar o curso de Direito, dar prosseguimento a isso, em nome do Senhor Jesus. Até o Espírito Santo de Deus já levantou o presbítero Williams aqui, para confirmar também que Deus estava tendo misericórdia de mim a esse respeito,
trabalhando já nisso aí para liberar novamente, que eu prossiga com isso. E outra coisa é, com a rotina de trabalho, de vida que eu estava vivendo, eu não conseguia atender os trabalhos, não conseguia estar presente aqui junto com vocês. E com a mudança que Deus está trazendo, eu acredito que vai ser muito mais fácil estar aqui cooperando na terça, na quinta, estar servindo a Deus junto com vocês e caminhando com o nosso projeto, né? O nosso projeto de estudo bíblico. No capítulo 5, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer trazer ao teu coração, nós temos capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 1 que diz, veja: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, vamos lá, e aconteceu que, apertando-o a multidão, apertando quem? Apertando Jesus, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo lago da Galileia. Genezaré ou Galileia, são o mesmo lago. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Nós vemos aqui 2 situações muito semelhantes, 2 situações que na verdade são situações ilustrativas em relação a nós, situações ilustrativas em relação à nossa realidade, porque nós temos aqui dois grupos de pessoas que são mencionados e que têm necessidades, 2 grupos de pessoas que estão sendo mencionados aqui e que estão passando por dificuldades, estão passando por limitações, estão passando por problemas, e devido a esses problemas não estão conseguindo ter um relacionamento com Deus da forma correta, não estão conseguindo se desenvolver da forma correta, não estão conseguindo desenvolver os talentos que Deus dá de uma forma plena. Primeiro, nós temos a multidão está em volta de Cristo, só que a multidão está tão necessitada, a multidão está tão carente, a multidão está tão precisando de tantas coisas, precisando de tantos auxílios, de tanta ajuda, que eles se acercaram de Cristo, e Cristo proclamando a palavra, a multidão o oprimindo, e a multidão cercando-se dele, tentando obter alguma solução para os seus problemas, tentando obter uma cura para as suas doenças, tentando obter uma solução para questões que ninguém pôde resolver, questões que ninguém pode solucionar. E eles estavam então indo a Cristo com toda essa ansiedade, indo a Cristo com toda essa necessidade. E quando eles assim fizeram, de tal modo eles estavam indo a Cristo nesse desespero, que estavam impedindo a ação da palavra de Deus, que era a cura deles. Estavam impedindo a ação da palavra de Deus, que era exatamente para trazer transformação à vida deles. E quando eu olho para a situação dessa multidão e para o desespero com a qual ele está se aproximando de Deus, eu olho para mim e para a tua situação, e muitas das vezes em que nós nos vemos diante de situações que não podemos resolver, mas quando o desespero toma conta, nós começamos a atrapalhar a ação de Deus a nosso respeito, atrapalhar a ação de Deus a nosso favor. Por quê? Porque cabe a nós parar e ouvir. Cabe a nós refletir acerca daquilo que Deus vai orientar. Cabe a nós obedecer naquilo que o Senhor vai nos ordenar. Agora, quando nós nos deixamos levar pelo desespero, porque eu preciso desse dinheiro para ontem, porque eu preciso dessa cura a qualquer custo, porque eu preciso resolver essa situação o mais rápido possível, e em vez de nós pararmos e ouvirmos a orientação que vem da parte de Deus, em vez de nós dobrarmos o nosso joelho e entrarmos na dimensão espiritual, diante do trono da graça, por meio do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, em vez de nós entrarmos pelo caminho certo para a vitória, nós ficamos simplesmente reclamando, murmurando, e não conseguimos chegar a lugar algum. É essa a situação da multidão. A solução está ali, só que as pessoas não estão atentando para aquilo que Jesus está trazendo como solução para a vida deles. A resposta está ali, só que eles não estão dando ouvidos àquele que tem a resposta. Aquele que tem poder para operar está diante deles, mas em vez deles pararem e obedecerem aquilo que ele está dizendo, eles estão de tal modo desesperados que eles não estão conseguindo entender a orientação. Então essa multidão reflete muito a minha necessidade, a sua necessidade.
E quando nós assim fazemos, nós acabamos como essa multidão, buscando de forma desesperada, buscando de forma irrefletida, mas não ouvindo a orientação que vem da parte do Senhor por meio da sua palavra. Nesta noite, acalma o teu coração. Glória. Nessa noite, tranquiliza a tua alma. Nessa noite, deixe que o Espírito Santo de Deus mude esse quadro. Deixe que o Espírito Santo de Deus traga cura. Deixe que o Espírito Santo de Deus traga refrigério. Aleluia. Deixe que o Espírito Santo de Deus traga o bálsamo sobre a sua vida. Glória. Para que você não deixe esse problema tomar todo o teu tempo. Para que você não deixe esse problema tomar todo o teu pensamento, todo o teu coração. E para que o teu culto não seja atrapalhado. Para que o teu culto não seja impedido. Como Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse problema que você está enfrentando, ele não pode impedir a tua adoração. Esse problema que você está enfrentando não pode impedir o sacrifício de louvor e de adoração que você deve entregar diante do Senhor. Você tem que acalmar o teu coração e confiar no Senhor, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele todas as vossas aflições, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Entrega. Tira esse fardo pesado que o mundo quer colocar sobre você. Tira esse fardo pesado que os problemas querem lançar sobre você. Tira esse fardo pesado e troca pelo fardo de Cristo, que é leve. Glória. Porque o fardo dele é leve. Porque Aleluia. ele traz para nós algo suave, algo maravilhoso. Glória a Deus. Hoje a palavra de Deus entra no teu coração como um bálsamo suave, para tranquilizar a tua alma e para que você Aleluia. esteja com seus ouvidos atentos à orientação que vem da parte de Deus para Meu você. Deus. Glória. Nós vemos a multidão desesperada e nós vemos ali também duas pessoas que estavam ali pilotando seus barcos, que passaram a noite inteira com esses barcos no lago de Genezaré, ou no Mar da Galileia, como também é chamado, e não obtiveram o resultado desejado daquilo que estavam fazendo, que era a pescaria. Não obtiveram seu sustento, e estavam ali na margem, tá certo? Com os barcos ali ociosos, parados, e já haviam tirado sua ferramenta de trabalho, e estavam lavando as redes, ou seja, jogaram a toalha, entregavam. Não tem jeito, não tem solução. Dessa vez nós perdemos, dessa vez nós não tivemos nenhum êxito. Quando os pescadores tiram, a rede é o material de trabalho, a rede é a ferramenta, a rede do pescador é a espada do soldado, a rede do pescador é como a agulha daquela que costura, a rede do pescador é como o cetro na mão do rei, é seu instrumento. E eles estacionaram o barco, tiraram as redes e estão lavando. Ou seja, dali vão lavar, vão guardar, e só depois que eles vão tentar novamente buscar alguma coisa. Agora, olhando para mim e para a tua vida, muitas das vezes, esta acaba se tornando a nossa situação. Quando nós tentamos, quando nós estabelecemos um plano, nós estabelecemos um projeto, nós desenhamos tudo direitinho no projeto, vai ser assim, 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 assado. Eu vou fazer assim, eu vou me formar, eu vou ganhar tanto, eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou fazer viagem, vou ter minha família, vou pagar a escola boa para meus filhos, vai dar tudo certo. Então no papel está tudo certo, deu tudo certo. Só que quando você vai operar, quando você vai colocar aquilo em funcionamento, aí existe N fatores em torno que você não conhecia e que vem minando cada um dos teus planos, cada um dos passos do teu plano. E quando isso assim acontece, isso não é diferente da situação de Pedro, isso não é diferente da situação de Tiago, isso não é diferente da situação de João, que também tinham todo o plano traçado na mente. Nós vamos pegar nosso barco, nós vamos pegar nossa rede, nós vamos para o alto mar, vamos enfrentar as ondas, vamos enfrentar as tempestades, vamos passar a noite lá, vamos trabalhar, vamos obter, vamos fazer a pescaria, com ela vender, nos alimentar e sustentar nossa família. Só que tem um porém, deu tudo errado. Teve um revés, deu tudo errado. E quando chega na manhã do dia que eles veem que não deu nada certo daquilo que eles planejavam, eles encostaram o barco e foram lavar a rede. E foi nessa situação que eles tiveram encontro com Cristo. Qual foi a situação na qual Cristo te encontrou? Qual foi a situação na qual Cristo te achou? Eles não estavam procurando Jesus, eles não estavam procurando salvação, eles não estavam procurando Cristo.
Eles estavam procurando sustento para a sua vida. E eles não conseguiram. Só que no meio do desespero, só que no meio da decepção, só que no meio do problema, Cristo achou eles. Cristo se encontrou com eles. Olha que coisa maravilhosa. Na minha e na tua vida também situações diversas vêm contra os nossos planos, vêm contra os nossos projetos, vêm contra os nossos sonhos. Isso nos leva à decepção, isso nos leva a encostar o barco na beira do lago, isso nos leva a pegar a ferramenta de trabalho, a nossa fé, e lavar as redes para guardar, para ver se depois a gente tenta de novo. Só que é no meio dessa decepção, é no meio dessa tristeza, é no meio desse desânimo que Jesus Cristo chega ao nosso encontro, que Jesus Cristo se encontra conosco. Nós não estávamos procurando por Ele, mas Ele estava em busca de nós, e Ele nos achou, como Ele mesmo disse: não fostes vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Ele me achou quando eu não estava procurando. Ele me achou, Ele me encontrou, Ele veio ao meu encontro quando tudo estava perdido, quando não tinha mais solução para os problemas que se acumularam, quando meus projetos haviam fracassado inteiramente, e eu estava sem propósito, e eu estava sem direção, e eu estava sem objetivos da vida. Aleluia. Quais eram os objetivos daqueles homens que estavam à beira do lago lavando a rede? Nenhum. Aquilo que eles pretendiam fazer não deu certo. Então o que eles vão fazer? Vamos encostar. Deixa a vida levar, que nem diz a música. Deixa a maré levar. E aí entra no comodismo. Aí entra nesse pensamento de destruição, nesse pensamento de amargura, nesse pensamento de tristeza, nessa raiz de amargura que mata, que destrói, que leva pessoas até o suicídio. Só que é no meio dessa situação que Jesus chega. Aí quando Jesus chega, e quando Jesus os aborda, e quando Jesus os encontra, Ele vai, como eu vou ler aqui no texto, Ele vai agora dar um outro propósito para ele. Ele vai dar um outro objetivo para ele. Ele vai dar um outro direcionamento para a sua vida. Veja só. E entrando, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Haviam desistido, haviam jogado a toalha. Não dá certo, vão parar. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária. Nem Simão, que é Pedro, nem Tiago, nem João não estavam procurando Jesus, estavam decepcionados com o seu fracasso, estavam decepcionados com a sua derrota, haviam entregue o jogo já. E aí Jesus chega até eles, da mesma forma como Jesus chegou até a mim e até você, como Jesus nos procurou e nos encontrou e nos trouxe para perto dele. E aí Jesus faz isso com Simão, ele entra no barco. Coisa maravilhosa. Aleluia. Tem gente que só gosta de entrar em lugar que dá certo. Tem gente que só gosta de investir em coisa que tem retorno. Tem gente que só gosta de se aproximar de pessoas que têm mais do que ele e que sabem mais do que ele. Jesus faz o contrário. Aleluia. Jesus entra no barco do fracassado. Jesus entra no barco do doente. Aleluia. Jesus entra no barco do perdido. Jesus entra no barco do viciado. Jesus entra no barco daquele que não tem esperança nenhuma. Jesus entra no barco daquele que não tem nada, porque Ele é tudo, porque Ele é dono da vida, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E Ele põe o pé no barco de Pedro, e Ele diz: afasta um pouco esse barco aqui, porque aquilo que para você é derrota, aquilo que para você não tem mais nenhum valor, não tem mais nenhum sentido, agora vai se transformar numa ferramenta, vai se transformar num instrumento para pregar a palavra de Deus, para pregar a mensagem que vem do alto, o Evangelho, as boas novas. Glória a Deus. Antigamente o barco de Pedro havia sido encostado, porque não prestava mais para nada, somente ia ter algum uso no dia seguinte ou depois. Mas aquele barco que não servia mais para pescar naquele momento, agora foi convertido num púlpito. Assim a minha vida e a tua vida, que não tinha nenhuma utilidade para Deus,
não tinha nenhuma serventia para Deus, não agradava a Deus em nada, não glorificava a Deus em nada, nem nas palavras, nem nos pensamentos, nem nas atitudes. Mas Jesus pôs o pé no meu barco, Jesus pôs o pé no teu barco. E Jesus disse: agora vai servir, agora vai me adorar, agora vai me louvar, agora vai glorificar a Deus, agora vai ser por meio dele que eu vou proclamar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Jesus entrou no meu barco e fez dele agora um instrumento para a sua glória. Jesus entrou no teu barco e faz de você agora um servo e uma serva de Deus para proclamar a sua palavra. Coisa maravilhosa é ter Jesus no barco. Não desanima, não fica com essa cara caída, não fica com esse coração rasgado. Você tem Jesus no teu barco, Ele está aí com você. Você tem motivo para glorificar, você tem motivo para exaltar, você tem motivo para continuar seguindo adiante, seguindo em frente. Jesus está no barco. Ele entrou no barco, ele pediu, porque Jesus é educado. O diabo, quando entra na nossa vida, é para nos acorrentar e para nos dominar e para acabar com a minha e com a tua vida, porque ele tem sempre esse desejo de nos ver na destruição, porque nós somos criaturas de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus, e nós temos aquilo que Ele perdeu, que é comunhão com um Deus todo-poderoso e santo. Você abre a sua voz, você abre a sua boca, e Deus ouve lá na glória. E foi isso que Ele perdeu. E por Ele ter perdido, Ele quer destruir você, trazendo diversas ilusões, inclusive acusando você constantemente. Mas você tem um advogado chamado Jesus Cristo, que diz: realmente, Ele praticou tudo isso, só que eu levei todos os crimes dele na cruz do Calvário. Eu paguei pelo pecado dele, eu paguei pelo crime dele, e agora está plenamente justificado diante de Deus, e é nova criatura. Ninguém pode impedir a tua adoração. Jesus Cristo está no barco. Então, quando Pedro assim o faz, quando Pedro obedece, veja, é bênção para a vida de Pedro e é bênção para a vida de toda aquela multidão que estava confusa, que estava atrapalhando a sua própria vitória. Assim é na tua vida. Jesus entrou na tua vida, e muitas pessoas vão ser abençoadas por causa disso. Muitas pessoas vão ser abençoadas quando ver Deus agindo por meio da sua vida, quando ver a bênção de Deus derramada sobre você e a sua família, quando ver a palavra de Deus que sai da tua boca. Muitas pessoas vão ser abençoadas porque Jesus está no seu barco, porque a sua vida agora é um memorial, um testemunho da presença maravilhosa de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. E aí, quando Jesus toma ali o barco de Pedro, quando Jesus pede para Pedro afastar o barco, usa como púlpito agora para pregar, e Pedro obedece, Pedro está obediente à palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus, você não tem que chegar diante de Deus com desespero, você não tem que chegar diante de Deus com reclamações, você não tem que chegar diante de Deus com murmuração, né? Você não tem que chegar diante de Deus com o coração trancado. Você tem que se derramar na presença dele e ouvir a voz dele falando, e aguardar a voz dele no seu coração, como disse o salmista: guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti, e obedecer aquilo que ele traz por meio da sua palavra. Pedro obedeceu. O que Jesus fez? Agora você vai pegar esse barco aqui que não servia para nada, esse barco aqui que você não obteve nada com ele, e você vai levar ele lá para o fundo do mar, e você não vai tentar pescar, você vai pescar. Aleluia. Você não vai pensar em pescar, você vai pescar mesmo. Você vai levar esse barco para o fundo do mar e você vai pescar. E Pedro, ele é muito esperto, veja só. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede, ou sobre a tua palavra. Muito bom isso que Pedro fez. Aleluia. Muito bom isso que Pedro fez, veja só. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou quase naufragavam, do tamanho, da dimensão da bênção de Deus. Será que o seu barco está pronto para o tamanho da bênção de Deus, ao tamanho da bênção que Deus quer mudar sobre a sua vida? Pedro disse: Senhor, eu pratiquei aqui todo o meu conhecimento técnico,
Eu pratiquei aqui toda a minha perícia como pescador experiente, formado na escola de pescaria de Cafarnaum, pós-doutorado em pescaria. Eu coloquei aqui toda a minha capacidade, toda a minha técnica e não deu certo. O senhor está mandando eu ir para o fundo do mar, eu tinha acabado de lavar a rede, aguardar. O senhor está mandando colocar a rede de volta, colocar no barco, entrar no barco e levá-lo para o fundo, levá-lo para o meio do lago, para pescar. Sobre a tua palavra, olha que coisa maravilhosa. Só porque manda, sobre a tua palavra eu vou lançar. Enquanto você lançava pela tua própria capacidade, enquanto você lançava pelas tuas próprias estratégias, enquanto você lançava pela tua própria perícia, você continuava sempre quebrando a cara e sendo decepcionado. Às vezes dava certo, mas na maioria das vezes dava errado. Agora, quando você, sob a palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, debaixo da autoridade que vem do céu, debaixo da autoridade que veio da parte de Jesus para fazer, agora você vai lançar a rede, e quem vai garantir a vitória é Deus. Agora você vai lançar a rede, você vai partir para o mar, como você fez tantas vezes, mas enquanto você fazia debaixo da tua própria autoridade, nada obtinha. Mas quando você, em obediência a Cristo, porque primeiro vem obedecer. Você entendeu aqui a dinâmica do processo? Primeiro Pedro emprestou o barco para Jesus, para fazer dele um púlpito. Primeiro Pedro serviu ao reino de Deus. Primeiro o reino do céu é a sua justiça, e as coisas que você precisa serão acrescentadas. É a mesma lógica. Primeiro o reino do céu e a sua justiça. É o profeta chegando na viúva, tem só um pouquinho de farinha, tem só um pouquinho de azeite para fazer o bolo da morte, para fazer um bolo aqui e comer e morrer. O profeta diz: primeiro para mim, porque ele representa a Deus ali, ele representa a autoridade de Deus, ele representa o milagre ali, ele representa a solução ali. E quando a mulher, mesmo aquele homem tendo vindo não sei de onde, apareceu ali, mas ela enxergou Deus nele, ela tinha sensibilidade espiritual. Será que os seus olhos ainda estão sensíveis para ver Deus agindo? Será que seus ouvidos ainda estão sensíveis para ouvir a voz de Deus falando? Será que seu coração ainda é um coração sensível para se derreter na presença de Deus? E aí quando ela acatou aquela ordem, aquele profeta que era um homem de Deus, por meio dele veio o milagre, por meio dele veio a multiplicação, por meio dele Deus não deixou faltar. Você está priorizando o que por meio da tua vida? Você está priorizando quem por meio dos teus projetos? Você está priorizando quem por meio das tuas ações? Quando Deus for prioridade na tua vida, quando Deus for o centro da tua história, quando Ele for o primeiro da tua agenda, a palavra de Deus também vai se cumprir sobre a sua e sobre a minha vida. Aleluia. Primeiro Jesus, primeiro o barco vai virar púlpito, primeiro o barco vai ser utilizado para a glória de Deus, primeiro o barco vai ser utilizado para propagar o Evangelho. E porque você obedeceu a minha palavra, e porque você me priorizou, aí agora vem a minha palavra sobre você, vai até lá e pesca. E aí quando Pedro se surpreendeu com o cumprimento da palavra de Cristo, como nós também nos surpreendemos, Deus nos surpreende. Nós não sabemos nada acerca de Deus, nós sabemos aquilo que é suficiente para dizer glória a Deus e aleluia, para louvar e engrandecer, e para fazer como Misael aqui fez aquele belo poema aqui, né? Aquele acróstico, né? Com aquelas magnificências a Deus. Então nós sabemos o suficiente para adorar, mas não sabemos nada acerca de Deus. E Deus nos surpreende como Deus vai te surpreender, se você crer. Como Deus vai te surpreender se você obedecer. Como Deus vai te surpreender se você acatar as suas ordens. Ele vai chegar até você para pedir, porque Ele é educado. Jesus é educado, Ele pede. E quando Jesus pedindo, você acata, aí você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Pedro fez e ele viu. Ele não somente viu, ele não ficou somente para ele compartilhou. Ele chamou Tiago e João, que estavam encostados lá, e falou: vem e vem rápido, porque a bênção é maior do que aquilo que eu posso carregar, é maior do que aquilo que meu barco pode suportar. Deus quer mandar coisas extraordinárias, Deus quer mandar coisas maravilhosas, Deus quer revelar o reino do céu para nós.
A bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Ela transborda porque ela não é só para você, ela é para espalhar para aqueles que estão em volta. Pedro disse: vem cá que a bênção de Deus é demais, é extraordinária. Encheu o barco dele, encheu de Tiago e de João e quase afunda os três, quase afunda os dois. Deus quer abençoar e não é uma bênção limitada não. Deus quer abençoar de forma maravilhosa. Mas nós temos que obedecer a palavra de Deus. Eu vou encerrar por aqui. Aleluia. E o que acontece em seguida, que você pode ler em casa, a continuação até o versículo 11, é que Pedro, diante daquela bênção, Pedro, ele fica, vamos dizer assim, ele fica acanhado devido ao seu estado de pecaminosidade, devido àquilo que ele conhecia acerca de si mesmo. Só que Jesus disse: não temas, não temas, eu agora te farei pescador de homens. Eu vou dar um propósito melhor à tua vida. Você estava atrás de dinheiro, você estava atrás de casa, de carro, você estava atrás dos bens dessa terra. Eu vou te dizer uma coisa: agora você tem acesso às mansões celestiais. Você vai conquistar as bênçãos daqui, por causa da misericórdia de Deus, quando você for obediente. Mas as bênçãos daqui não são nada diante das bênçãos celestiais que estão reservadas para você. Glória a Deus. No céu, ouro, que é aqui o pessoal que tem ouro põe no banco, né? Investe lá, um investimento seguro. No céu, ouro é asfalto. As ruas são de ouro. Tijolo no céu é cristal. As ruas são de ouro e de cristal. Nós temos algo muito maior do que aquilo que nós podemos viver aqui. Aí Pedro, diante disso, o que é que ele fez? Ele pegou o barco, aquele barco que ele tinha encostado antes, porque tinha fracassado. Agora ele vai encostar o barco, mas não é porque fracassou. Ele vai encostar o barco porque ele achou alguém muito maior do que o barco que ele tinha. Ele pega o barco, pega as redes, encosta e deixa, e vai seguir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós temos algo muito melhor da parte de Deus. Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece as nossas carências, mas nós sabemos que tem algo muito maior do que as nossas necessidades, que é louvar, adorar e engrandecer a esse Deus maravilhoso e todo-poderoso. Obedeça a sua palavra e veja a glória de Deus sobre a tua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Glória a Deus. Boa esta palavra, né? Cada dia que nós escutamos a palavra de Deus, irmão, ela nos renova, né? Ela nos dá nova perspectiva de vida,